Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso curso básico de redação. Você já viu com o professor João como se estrutura o texto dissertativo argumentativo. Agora eu, professora Sarana, vou trazer para você instruções importantíssimas sobre planejamento textual. Veja bem, pessoal, quando você pega a sua prova no vestibular, você é um estrategista, adaptando e pensando passo a passo em meios para agradar as principais bancas desse país, principalmente de FUVEST e VUNESP. Quer saber como? Ficou curioso? Vem comigo que eu te mostro. Epa, mas toma cuidado! Atenção! Qualquer erro nessa parte pode fazer você perder tempo e não conseguir chegar a um texto nota máxima. Então, não faça isso. Ler primeiramente a coletânea. E o vestibular te induz para que você faça isso, apresentando primeiramente os textos de apoio e depois o recorte temático. Não. Você assiste às nossas aulas e você vai saber como fazer corretamente. Olha lá. O primeiro passo é ler o recorte temático. Por que isso, professora? Porque, pessoal, você já vai voltando para a leitura da coletânea com as ideias mais abertas e sabendo exatamente qual é o tema daquela redação. Combinado? Segundo erro, você não deve cometer. Ler várias e várias vezes a coletânea, se dedicar para grifar tudo. Atenção, pessoal, aqui no vestibular, tempo não é dinheiro não, é vaga. Então vamos sempre otimizar o espaço temporal que você tem, certo? Dica maior, uma única leitura atenta é suficiente. Grife palavras-chave, destaque o que é importante, mas sem essa dedicação. Não é uma prova de interpretação de texto da coletânea, combinado? E aí? Me conte a verdade, já passou por isso? Terminou de ler o texto de apoio, você fica esperando uma inspiração surgir. Dissertação não é poesia, pessoal, é transpiração. E lógico, precisamos de técnicas para isso. Canalize o seu raciocínio por meio da nossa técnica personalizada. Não é necessariamente algo tão abstrato escrever uma dissertação. Cabe a você descobrir como fazer isso. Não planejar suas ideias antes de iniciar o rascunho. Outra fria que você não vai fazer. Pensa, gente, como arquiteto, como engenheiro do seu texto, a edificação desses pilares estruturais para que você consiga escrever um texto coerente, coeso, do início ao fim. Como eu disse, vem comigo que eu lhe explico como estruturar esse projeto de texto. Combinado? Eu dividi aqui o nosso encontro em 4 etapas. 1, 2, 3, 4. Para organizar o seu raciocínio e mostrar estratégias específicas para você. Fica de olho e vem comigo. Primeira coisa, olha lá. Leia e interprete o recorte temático, englobando o significado de todos os termos. Eu trouxe como exemplo a Unesp de 2019, do vestibular da VUNESP, certo? E aí o recorte, que geralmente aparece lá no fim da prova de redação, ó, já trazendo para frente, já mostrando essa técnica de lê-lo primeiramente. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação empregando a norma padrão da língua portuguesa, logicamente a linguagem que se adequa ao gênero, sobre o tema compro, logo existo. Vou selecionar aqui as 2 palavrinhas importantíssimas para esse recorte temático: compro e existo. Vocês perceberam a intertextualidade com a famosa frase de René Descartes? Nesse momento, você tem uma mudança no primeiro verbo, em que o pensamento parece não ser mais importante para a existência, e sim a compra, a assimilação dos bens materiais.
E veja essa conjunção que está no meio, o logo. Ela dá o sentido de conclusão. É irmãzinha do portanto, desse modo, sendo assim. E depois vem o verbo existir para vocês. Como se adquirir bens nesta existência fosse pré-requisito para ter uma visibilidade social e para de fato ser algo. A VUNESP te dá isso como uma pergunta, então ela possibilita as respostas sim ou não. É muito importante saber a liberdade que você tem na hora de pensar no seu posicionamento, certo? Veja bem aqui. Outros recortes que são um pouquinho diferentes. Esse eu já mostrei da pergunta. Tema da VUNESP. O voto deveria ser facultativo no Brasil? A resposta exige um sim ou um não. E esse daqui? Quando a própria pergunta já lhe dá a alternativa. Grafite, pichação ou arte? Da VUNESP também. Atenção, pessoal, é uma ideia A ou uma ideia B. Pense muito nisso para que você não acabe fugindo da temática ou não respondendo exatamente o que o vestibular está lhe exigindo. Próxima, recorte que tenha uma adição e você precisa falar das ideias A e B, como esse tema da VUNESP. Escrever o trabalho e a inspiração. Então, seus parágrafos argumentativos precisam girar em torno destas duas ideias. E quando tem apenas uma palavra-tema, exemplo, a FUVEST cobrou aí fronteiras. Sabe o que acontece? Você limita o recorte temático. Ao mesmo tempo que tem tamanha liberdade, pode ser uma certa dificuldade, porque você precisa entender a complexidade temática e escolher uma frase crítica para transformá-la em recorte. Tudo certo? Vamos ver aqui. Segundo ponto da nossa aula, após a leitura do tema em si, vamos ler atentamente a coletânea. Busque palavras-chave ou destaque a ideia central. Neste ano de 2019, a coletânea girava em torno de 4 textos. Olha o primeiro aparecendo para você. Ninguém vale pelo que tem, mas pelo que é. Esta é uma personagem do Quino chamada Manuelito. E vocês sabem que na tirinha da Mafalda, cada amigo dela tem uma importância social. Manuelito é o materialista, o capitalista da história, certo? E ele rebate a própria ideia lida. Imagina, pois quem não tem nem sequer é. Olha o julgamento de valor que esse primeiro texto está te mostrando e já direcionando para o sim. Para ser, é preciso ter, certo? Muitas vezes a coletânea é composta de textos com opiniões divergentes. Então também já olhe atentamente para esse quesito, tá? Texto 2, uma tirinha do André Dahmer, cartunista brasileiro. Você só pensa em dinheiro, Cláudio. Qual foi a última vez que fez amor? Cláudio responde aqui. Você compra iates com amor? Você compra carros com amor? Puxa, você perdeu a noção de tudo. Você compra motos com noção? Veja, pessoal, a inversão de valores que você tem aqui nesta tirinha. Como se amor e noção não tivessem nenhuma utilidade, já que não podem trazer benefícios econômicos para o ser. Veja lá. Dinheiro compra tudo, amor e noção não têm utilidade. Pior, pessoal, do que ver uma falta de utilidade no amor é ver uma falta de utilidade na noção das regras, na noção da participação social, no direito do outro, certo? Então, qual é essa busca desse ser, dessa existência pautada naquilo que você adquiriu? Texto 3. Eu, particularmente, sou fã do autor, que é o José Paulo Paz, e mostra aí, ao shopping center. Pelos teus círculos, vagamos sem rumo, nós, almas penadas do consumo.
De elevador ao céu, pela escada ao inferno, os extremos se tocam no castigo eterno. Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos, estamos sempre nus. Nós que por teus círculos vagamos sem perdão, à espera até quando da grande liquidação. Adoro esta partezinha destacada. Por mais que compremos, estamos sempre nus. Sabe, pessoal, há uma intertextualidade direta aqui também, só que agora com a grande obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, em que a personagem vai vagar pelo mundo dos mortos, conhecendo inferno, purgatório e paraíso. O poema traz o consumidor como uma alma perdida, pagando seus pecados em um grande mundo pós-morte, em que ele nunca consegue se realizar, nunca consegue se satisfazer. Ele está sempre nu. Que existência é essa? Esse texto é o que mais chama a atenção para como é feita essa ideia de se adquirir item para ser algo ou alguém. Somos todos vazios diante disso. Isso é uma subexistência. Professor, então eu posso negar a pergunta inicial? Claro que sim. E eu posso também afirmar, professor? Pode. São caminhos possíveis dentro da temática, desde que você tenha uma argumentação crítica e embasada para sustentá-la, certo? E o texto 4, Bauman aparecendo na sua prova. E vou fazer a leitura com vocês. Ele tem uma linguagem super tranquila e acessível. Vem comigo. Nós somos consumidores agora, consumidores em primeiro lugar e acima de tudo, para todas as dificuldades com que nos deparamos, no caminho trilhado para nos afastar dos problemas e nos aproximar da satisfação. Nós buscamos as soluções nas lojas. Do berço ao túmulo, nós somos educados e treinados a tratar as lojas como farmácias repletas de remédios, para curar ou pelo menos mitigar, digamos, camuflar todas as doenças e aflições das nossas vidas particulares e de nossas vidas em comum. Comprar por impulso e se livrar de bens que já não são atraentes, substituindo-os por outros mais vistosos, são nossas emoções mais estimulantes. Completude de consumidor significa completude na vida. Olha só, pessoal, como que esse texto mostra uma leitura muito lúcida da sociedade, desse consumidor que parece só existir por consumir. E olha, do berço, aquele, né, que você pensa que o bebezinho já nasce com um enxoval inteiro comprado, com tudo pronto, ele nem tem a noção do consumo, e até o nosso túmulo, aquilo que deixamos além da nossa existência. Somos pautados pelo consumo, segundo Bauman. E olha o que eu destaquei para você aqui. Completude de consumidor significa completude na vida. Isso resume totalmente a ideia desse grande filósofo contemporâneo, certo? Agora, gente, chegamos ao terceiro momento. Aquele em que você já leu o recorte, já leu a coletânea, e vai começar a planejar o seu texto. As ideias vão surgindo. Professora, como canalizar todo esse fluxo mental, esse chamado brainstorm que vem à minha mente? Vou te mostrar, olha só. Canalize seu pensamento de forma produtiva. Você já brincou de stop na infância? Sim, aquela brincadeira que você sorteava uma letra e ia preenchendo nome, objeto, minha sogra é. Então, por que não usar uma forma parecida para direcionar o seu raciocínio? Te mostro. Olha aqui. Eu vou pedir para vocês pensarem inicialmente numa bagagem ficcional. Nesse momento, você vai atrair aí. Você conhece sobre este tema ou sobre o tema específico que você vai lidar na hora? Filmes, séries, livros, mitos, contos, poemas, pinturas? Puxe, direcionando isso.
nesse momento e anote. Não adianta ficar fazendo brainstorm de 5 páginas, lindo, maravilhoso, grifado. Você não tem tempo para explorar todos esses itens, ok? Não adianta escrever uma redação nota máxima em 4 horas, em uma semana. Eu preciso treinar você para entender que você tem um tempo limitado de 1 hora a 1 hora e 15, certo? E outra, pessoal, a maior dica que eu dou nesse momento falando de tempo. Sempre que você for treinar, reloginho do lado, para condicionar, para mostrar a pressão que você vai sentir na hora, ok? No começo vai ser super difícil, depois você vai se acostumando. Vou fazer uma comparação bem simples. Se eu lhe der um susto e você não está esperando, seu emocional é alterado. Mas e se eu lhe avisar que vou lhe assustar? Você não encara isso de uma forma diferente, mais preparado? É isso que acontece se você treinar já com o tempo. Você vai amortecendo o seu psicológico. Fechado? Então bora lá. Próximo passo aqui do nosso stop da redação. Você conhece alguma bagagem real sobre o tema? Como assim, Sarana? Fatos, períodos históricos, dados, referências científicas. Isso é muito importante para você compor a sua argumentação. Nesse momento, se você tiver um apenas, já é suficiente para a estrutura que eu vou lhe ensinar, tá? E depois, conforme você vai ganhando mais autoconfiança, eu ensino a colocar na redação mais bagagens. E aí? Qual ideia você irá defender sobre o recorte temático? Qual é a sua tese? Bom, compro, logo existo. Se posicione. Você é a favor? Sim, é verdade essa ideia. Não, professora, contra. Não, a resposta é não. Já defina isso nesse stop. Possibilidades, ó, sim ou não, ideia A ou ideia B, AB, ou uma frase crítica, né, diante de um recorte muito mais aberto. Já defina isso neste momento. Ó, já aconteceu de você terminar seu texto e não saber qual é a tese que você defendeu? Pois bem, isso não vai acontecer a partir de agora. Você vai ter claramente no início seu posicionamento. Veja aqui. E você já vai colocar em tópicos as justificativas para essa sua tese. Não basta simplesmente ter uma posição, você precisa defendê-la. Porque sim. E basicamente, 2 argumentos para defender a sua ideia. Coloquei entre parênteses o terceiro. Por quê, professora? Porque a dissertação, ela pode ser escrita com até 5 parágrafos, sendo ali 3 argumentativos. Vamos fazer primeiramente dois argumentos para termos a certeza e depois avançarmos, ok? E uma coisa gramatical para você, importante. Você já ficou paralisado ali, buscando um sinônimo para a palavra? Principalmente a palavra temática central que você vai repetir várias vezes? Por que você já não antecipa essa etapa colocando sinônimos ou hiperônimos para ela? Porque nós vamos avaliar um vocabulário rico, amplo, diverso. Eu não estou falando de eruditismo, eu não estou falando de ler o dicionário e procurar as palavras mais bonitas e mais difíceis. Não, mas que você não tenha repetição de termos em seu texto, ok? Bom, a pergunta que eu faço aqui é mais ampla para você. O que você vai levar para essa prova? Além do seu documento, do lanchinho, da água, você vai levar tudo aquilo que você acumulou na vida. E eu gosto muito de uma frase do Guimarães Rosa que fala: o que lembro, tenho. Olha, pessoal, essa parte você vai acessar a sua bagagem. Da canção que você ouviu no berço até a última playlist do seu Spotify. Da primeira vez que você foi ao cinema, a última série que você assistiu, tudo. Todas as referências que você assimilou, seja na escola ou na sua vida pessoal, fazem com que você utilize de forma produtiva o que acumulou. E para isso, nós do Coruja vamos sempre inserir novas bagagens no seu repertório.
e ampliar o seu campo de visão. Eu pensei aqui em avaliar um pouquinho como que anda essa sua maletinha cultural. Veja aqui. Eu vou pedir para que você já pause esse vídeo, sim, e faça uma pesquisa da música Saiba, do Arnaldo Antunes. É uma letra que apresenta 25 nomes das mais diversas áreas, da política, da ciência, nomes bíblicos. Você saberia quantos deles? Por exemplo, aqui é o primeira estrofe da canção. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud, Platão também. Hitler, Bush, Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Veja e me traga um número. Quantos desses 25 nomes você reconhece? Eu espero você. Pessoal, eu espero que você tenha se saído muito bem. Se você ficou ali acima dos 20 nomes, significa, lógico, por amostragem, que você acumulou um bom repertório ao longo da sua vivência. E caso contrário, ainda dá tempo de absorver o máximo possível. Opte por textos mais curtos, textos literários como contos, mitos. Isso vai fortalecer a sua visão de mundo, certo? Professor, agora eu fiquei um pouco mal, porque eu tirei aí um número baixo, eu não conhecia grande parte dos nomes. Olha, pessoal, não passa no vestibular quem acumulou apenas o maior número de bagagem, mas quem sabe usar de forma produtiva e acessar aquilo que acumulou, certo? Olha só a próxima etapa pra gente. Você vai esquematizar por tópico cada um dos parágrafos. Atenção, isso é muito importante. Eu não estou falando do rascunho ainda não. É um momento de colocar o esqueleto da sua dissertação já no papel. Para isso, vamos ver o que colocar na minha introdução, no primeiro parágrafo do meu texto. Sabe aquela bagagem que você pegou no exercício do stop? Você já vai começar por ela. Entende? A banca, principalmente de FUVEST e VUNESP, ela quer autoria. A capacidade daquele estudante de olhar para um determinado tema e fazer uma reflexão individualizada sobre ele. Mostre já para a banca que você quer agradá-la, que você sabe fazer um texto. Coloque a bagagem no início, certo? Olha só. Eu sugiro que vocês façam 3 frases de início. Não é uma regra incontestável, mas lhe ajuda bastante. Colocando como eu ponho uma bagagem, professora? Se for colocar aqui um conto, por exemplo, você faz o resumo desse conto. Quero colocar uma pintura, você faz a descrição dessa pintura. Quero colocar uma citação, certo? Independentemente do repertório, você vai apresentá-lo no início do seu texto, certo? E aí vem a segunda frase para você. Comparar ao tema, certo? Não é, a dissertação não é sobre a sua bagagem. Sim, ela só é uma forma de ampliar a visão temática. Então, você vai usar essa segunda frase, para compará-la ao tema. E já utilize para o corretor ter certeza as palavrinhas que aparecem no recorte. E o terceiro aqui, posicionamento sobre o tema. É na terceira frase da sua introdução que você vai afirmar o seu sim, ou o seu não, ou a ideia A, ou a ideia B. Deixe isso bem explícito para você no primeiro parágrafo. Fechado? E agora? Dá um exemplo prático, efetivo, tendo por base uma bagagem do conto O Enfermeiro, de Machado de Assis. Vocês já leram? Se não, fica a dica para ler. Ele consta no livro Papéis Avulsos, ok? Da ficção à realidade, percebe-se que o protagonista representa
os valores da sociedade em relação ao consumo. Pois, e você vai, na introdução, já justificar essa analogia que você fez com o protagonista de um enfermeiro com a nossa atual sociedade, certo? E a última frase da sua introdução, ela vai ter o posicionamento explícito, a sua tese. Olha aqui, o ser humano precisa ter para poder existir. Eu ainda não estou focando nos conectivos que você precisa usar para unir as ideias, mas já saiba que é muito importante conectar no momento em que você vai fazer o seu texto, o rascunho propriamente dito. Aqui, para a ideia de projeto de texto, são ideias não organizadas a ponto de constituir uma informação apenas, certo? Vamos ver agora a argumentação. Como que funciona o desenvolvimento 1? Com 2 frases. Eu sugiro que logo na primeira você utilize um tópico frasal anunciando o argumento 1. Professor, o que é esse tópico frasal? É a frase que vai resumir o seu posicionamento. E você utiliza a segunda frase para defendê-lo, para explicá-lo. Olha ali, é o porquê. Explique e amplie o tópico. Lá no nosso texto sobre o enfermeiro, você poderia, por exemplo, colocar assim, como tópico frasal: consumir é uma forma de ganhar visibilidade social. Tá? Aqui o que está entre parênteses é só uma ideia, jamais utilize os parênteses dessa forma no seu texto. É a ideia de existir para o outro, para ganhar uma visibilidade. Sim, esse ser enquanto coletivo. E você vem com a segunda frase. Isso porque... O que será que o ser humano quer tanto? A atenção do outro, a visibilidade, a admiração do outro, a inveja do outro. Estamos buscando uma saciedade que vem de uma plateia, que vem de um narciso que não mais se satisfaz olhando a si mesmo. Ele precisa que os outros o olhem, fale a sua beleza. Certo? Então são ideias possíveis aí para uma reflexão complexa sobre o assunto. E no desenvolvimento 2, a ideia básica, né, do tópico frasal e da explicação se mantém, tudo bem? Olha ali, tópico frasal anunciando o argumento 2 e a frase do porquê, explicando e ampliando o tópico, se mantém. Como que seria na prática? A segunda ideia defendida, talvez aqui, pelo texto é que o consumo preenche os vazios existenciais, o existir para si. Sabe quando você pensa em ideia de sucesso pessoal, amor próprio? O que você está buscando como resposta para isso? O que é chegar lá? O que é ter sucesso? Construir bens materiais? Se você fechar os olhos, se imaginar com um terno, com uma pasta, chegando em uma mansão, dirigindo o seu conversível e dotado, né, de toda uma infraestrutura material. É isso que traz a satisfação, que preenche aquelas lacunas emocionais, aquelas dúvidas, aqueles desejos mais profundos. O texto pode alavancar todas essas ideias. E como finalizar tudo isso? A conclusão, a forma como o seu texto vai ser fechado. Eu coloco aqui uma sugestão para vocês de 3 frases. Primeira, você retoma a sua tese inicial. É só você ficar repetindo ali Ctrl+C, Ctrl+V? Lógico que não, né, pessoal? Você vai precisar ali de um vocabulário rico para falar a mesma coisa, mas de um jeito diferente, ok? Vou fazer uma comparação aqui. Sabe quando você... É que você fazia, mas só hipoteticamente. Copiava a lição do seu amiguinho e para a professora não perceber, modificava as palavras? Então, aqui é dizer a mesma coisa que a tese inicial, mas com uma retomada ampla, com um vocabulário rico, tá? Você vai dar uma síntese do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2, também com essa ideia de paráfrase, com esse vocabulário mais rico,
certo? E para finalizar a última frase. Retomar a bagagem inicial. Atenção, gente! Textos, notas máximas nesses grandes vestibulares retomam a bagagem no fim. Como assim, professora? Fiz uma sugestão para você, já pensando na bagagem do enfermeiro. Olha só. Você vai ali retomar a sua tese. Portanto, a existência é pautada no consumo. Você vai resumir, parafrasear o D1 e o D2, que falava daquela satisfação coletiva e também daquela satisfação individual que o consumo poderia proporcionar. Terminar com a metáfora do túmulo de mármore. Olha, o texto da FUVEST e da Unesp não pede, assim como no texto do Enem, uma proposta de atuação para você resolver os problemas. Fica até um pouco infantil se você o fizer, pensando numa proposta ali, o que o Estado pode fazer, o que a sociedade, para acabar com o consumismo. Não, mas você pode dar uma lição ao fim do seu texto, como uma forma de propor uma reflexão final diante de tudo que você expôs. Terminar com a metáfora, por exemplo, do túmulo de mármore, é chamar para o leitor a sua ideia de o consumo, sim, muitas vezes pauta a existência. Mas qual é o sentido disso? Um belo túmulo de mármore para ornamentar um corpo que fica sem vida e já não mais pertence a esse mundo, certo? Pense sempre em retomar essa bagagem, ou seja, o que você vai guardar do resumo lá inicial para poder usar aqui novamente. Combinado? E agora? É a sua vez. Elabore uma dissertação sobre o tema apresentado, colocando em prática tudo que você aprendeu até agora. E bom treino! A redação não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Ela é um meio para você adentrar as principais universidades desse país. Conte sempre com o Coruja e com a nossa equipe de redação. Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigada. Falou!